Olá, amigos do Jesus Redivivo, tudo bem? Estamos aqui novamente, o grupo Espiritismo Sem Fronteiras. Com uma entrevista, a gente entrevistou o Wagner de Assis, lembra? Do nosso lar, o diretor do nosso lar, o Kardec. Mas agora, hoje, a gente tem um personagem maravilhoso. Tudo bem, Renato Prieto? Tudo bom, que bom falar com vocês, que bom a gente abrir esses espaços, né, para falar sempre de espiritualidade, de coisas que possam realmente conceituar, né, que possam trazer conteúdo para as pessoas ficarem em paz, né, um pouco mais em paz mesmo diante das dificuldades. Muito obrigado pela sua presença, ter dado um pouquinho do seu tempo, né? Muito obrigado mesmo. Olá, Fernanda. Olá, amigos, tudo bem? Muito bom ter vocês por aqui. Agradecer ao nosso amigo Renato Prieto, que quis colaborar conosco aqui na nossa conversa. E é isso, gente. Oi, Marcelo, tudo bom? Oi, pessoal, boa noite. Boa noite, Ney. Boa noite, Fê. E agradecer também ao Renato pela presença. Para a gente é uma alegria, uma honra poder conversar com o Renato aqui no nosso canal, né? A gente vai bater um papo aí bem bacana e a gente espera que o pessoal que nos acompanha aí pelas redes sociais goste como a gente está gostando de estar aqui junto com o Renato conversando. Você fez o Nosso Lar e foi um grande sucesso, como a gente estava falando com o Wagner de Assis, ainda a repercussão ainda é muito boa. Então todo mundo está esperando o Nosso Lar 2, na verdade. Mas eu não quero saber do Nosso Lar. Eu quero saber o Renato Prieto lá atrás. Sua infância, dos seus pais e até chegar a conhecer o espiritismo e o lado profissional. Eu tive um privilégio muito grande nessa encarnação, porque quando você reencarna numa família onde o equilíbrio impera, onde você sabe quem é quem, porque a pessoa conquistou aquilo por merecimento, não por obediência, né? Então você não é obediente ao teu pai ou à tua mãe porque é assim que deve ser, mas porque aquela pessoa realmente conquistou aquele espaço. Então já entrei muito bem na matéria quando entrei numa família em que tinha uma presença forte, muito forte, de uma mulher muito forte, preparada, um pai muito observador, mas muito silencioso, sempre observava tudo em silêncio, mas quando abria a boca era sempre um poço de sabedoria, numa única palavra ele derrubava toda uma boiada. E então eu fui criado como livre pensador, livre para pensar. Qualquer coisa que eu dissesse na minha casa, aos meus pais, a minha mãe principalmente, ela dizia assim: busca, procura, tenta, você vai encontrar uma resposta. Tem resposta, em algum lugar tem resposta. Então nós fomos criados livres para buscarmos as nossas respostas, entendeu? No meu caso, especificamente no meu caso, a curiosidade com a relação espiritual, o espiritismo, ela começa desde aí, porque eu, afilhado de um grande médico, tive um problema qualquer normal de saúde aí que uma criança tem e os médicos não conseguiam encontrar soluções e apareceu na varanda da minha casa com os portões trancados, a varanda toda gradeada, uma mulher pedindo um copo d'água, que mamãe deu o copo d'água, e mamãe disse que não podia dar muito mais atenção, que estava cuidando de um filho. Eu sou o quarto filho. Hoje o terceiro, que o primeiro desencarnou ainda muito pequeno. E ela disse: não, eu sei, esse é o motivo que me traz aqui, eu vou dar para a senhora a solução, porque ele tem coisas a fazer aqui. Se alguém diz para a senhora de que ele vai morrer, não se preocupe, porque ele não vai morrer, porque ele tem compromissos, isso aí é apenas uma passagem rápida e vamos resolver. E passou para a mamãe lá uma receita de uma pangelança de ervas. E mamãe falou: mas eu não sei como conseguir isso aí. Essa moça que tinha nome, chama-se Noêmia,
disse para ela, não, só não se preocupe, fale com a moça que está cuidando dele, que ela sabe onde encontrar essas ervas. E alguém chamou a mamãe para dentro de casa, a mamãe se virou, quando voltou a mulher tinha desaparecido da frente dela. Nossa. Mamãe era empecilho, estava na porta. A varanda gradeada, mamãe correu para o portão estava trancado a chave não estava no portão. Mamãe voltou para a sala, a chave estava guardada em cima do armário, na parte alta, que ela tinha medo que as crianças pegassem. E aí mamãe, diante daquele impacto, chamou a moça e disse, e contou para ela o ocorrido, com muita emoção, talvez um pouco nervosa. E ela disse, olha, essa parte toda eu nem vou querer saber, mas uma coisa ela está certa, eu sei como encontrar, onde buscar tudo isso. E buscou, mamãe fez tudo, e aqui estou eu falando com vocês. Então eu cresci ouvindo que qualquer coisa que eu precisasse na minha vida, bastava falar com a minha amiga Noêmia, que mamãe se referia a seu anjo bom. Seu anjo bom, Noêmia. Fale com o seu anjo bom que ele responde. Os meus 2 irmãos mais velhos, safadinhos, já ficavam atrás de mim querendo fazer perguntas se iam passar na escola, se iam ganhar presente. Pergunta para ela se aquele presente que eu pedi para o papai vai vir no Natal, vai vir no aniversário. Não fazia as perguntas mais absurdas. E eu preciso dizer para vocês que ela também, mulher, mãe, mesmo em espírito, atendia os pedidos. Afinal de contas, eram crianças, não é verdade? É verdade. Eles não tinham nenhuma maldade. E ela, digamos, eu acho que você vai ganhar sim o seu presente, sei lá. Então, para mim, foi natural. Eu cresci com essa naturalidade até começar a estudar especificamente a codificação kardeciana e a partir daí me tornei espírita atuante, independente de o tempo todo fazer carreira, querer estudar, fazer artes cênicas. Estou sintetizando um pouco a história, porque essa história é longa, a convivência com o Noêmia é longa. Dá um filme também, não? Aí, né? Dá um filme? Dá um filme? Acho que dá um filme, dá um filme, porque eu tenho uma ligação com ela, posteriormente fiquei sabendo. Eu era um líder, digamos assim, espiritual no século XVII e era um bom convencedor das minhas ideias e um péssimo praticante das ideias que eu mesmo pregava. Mas as ideias colocadas em práticas todas eram muito boas, eram verdadeiras. E ela era uma das que tinha uma admiração muito grande e me seguia, estava sempre junto comigo e mesmo nos momentos de dificuldade não me abandonou. E assim, uma vez fora da matéria, claro, eu cheguei à conclusão de que tinha cometido alguns equívocos e ela, então, combinamos por essa amizade de que estaríamos juntos e tal, porque ela colocava muito mais em prática do que eu. Eu era um ótimo teórico daqueles ensinamentos que tinha muitos seguidores. Ali dá um bom filme, sim. Que bonito. Bacana. E me diz uma coisa, você conheceu o Espiritismo, você foi no Rio, né? Estou falando com você, eu moro no Rio, eu moro na Praia do Leme. Sim, mas você conheceu o Espiritismo, sempre morou no Rio? Não, vim para o Rio de Janeiro, minha família toda mora no Espírito Santo, e okay. eu vim muito jovenzinho para o Rio de Janeiro, exatamente porque Rio ou São Paulo, eu tinha 3 opções, Rio, São Paulo ou algum país fora do Brasil, for na Europa ou Estados Unidos, para me especializar em artes cênicas e fazer aula de voz, canto, dança, clássico, jazz, sapateado, tudo isso. Uhum. E a opção pelo Rio é porque eu tinha uma facilidade onde ficar, né? E para a segurança da família, eu muito jovenzinho. E então aí vim muito jovem para o Rio. Minha família continua lá, mamãe desencarnou, papai também. Uhum. Meus irmãos continuam todos morando em Vitória. Bacana. E você frequentou algum centro aí no Rio, não? Frequento, minha reunião acontece todas as quartas-feiras, às 19h30. E ótimo que eu tive sorte de pegar esse dia, né? Porque é um dia intermediário em relação a filmagens e teatro, que é de quinta a domingo. Eu tive sorte de exatamente cair nessa reunião, e é uma reunião muito interessante, onde há muitos debates, há trabalhos mediúnicos, psicografia, tudo que vocês conhecem acontece ali. Ela continua acontecendo online no momento. Que bacana. E no lado profissional, você começou com que idade? Garoto, 13, 14 anos, por quê? Porque eu já sabia que isso que eu queria fazer, abrir um espaço num programa de televisão para
a um jovem que tivesse, enfim, fosse articulado para um quadro que seria patrocinado para os adolescentes pela Bicicletas Monarch. Tive uma E eu Monarch. fui o escolhido, eu fui o escolhido para ser, então, e comecei a apresentar esse quadro. Fiquei um bom tempo aí, participei meio de convidado de um programa de rádio. Então, isso eu levei uns 2, 3 anos, gravando jingles, ou participando de corais, ou participando desse programa de televisão, ou participando do programa de rádio, até quando eu vi que realmente eu precisava me especializar para poder me, digamos, manifestar melhor, né, com conhecimentos aquilo que eu queria dizer para as pessoas. Bacana. Chegou E aí foi até... aí que veio sua paixão pelo teatro? Ela é eterna. Ela é a vida, ela é de outras jornadas, né? Eu fui também ator num período próximo desses, ou antes um pouco, aí que eu falei para vocês, da Noêmia, não tão longe assim, e era um ator muito conceituado na atuação, especificamente na França, dentro da França, e cheguei a trabalhar em grandes espetáculos ali, e já vinha de outras jornadas com a manifestação da arte, da palavra, do comando, né, do pódio. E então isso foi se intensificando. Então, quando eu retornei à espiritualidade, nesse momento específico em que eu tinha tido uma carreira muito sólida na França especificamente, e ali também, não exageradamente, mas tinha cometido um outro equívoco no sentido de estrelismo, me sentindo um pouco grande demais, estrela demais, o teatro lotava por causa dele, né? Era por minha causa, então as temporadas lotavam de inverno, verão e inverno, desculpa, de outono, enfim, eram temporadas de 3 meses. E quem estava empregado estava, quem não estava ficava desempregado esperando a próxima temporada. E eu cometi alguns equívocos ali, mas não no sentido de criar inimizades. Todos tinham um afeto muito grande comigo, porque eu acho que talvez fosse minha característica que ainda permanece até hoje. Eu sempre fui muito generoso com todos os meus colegas em abrir espaço e tal. E aí, uma vez na espiritualidade, eu estava ali buscando coisas que eu queria fazer e dentro daqueles conhecimentos que eu já vinha adquirindo. E aí eu vou falar esse pedacinho e para vocês falarem. Não, fica à vontade. Bom, aí eu cheguei no momento que passei por um dos lugares que eu passei, tinha um grupo ali reunido, e umas 4, 5 pessoas. Algumas delas eu identifico ainda depois nessa minha encarnação. Eu identifico 2 ou 3 delas, porque eles vieram primeiro que eu vim posterior a eles. Então, quando eu vi, eu reconheci. E eu passei ali uma segunda vez, assim, eu diria para vocês que, poeticamente falando, é como se eu tivesse recebido uma autorização para eu ir andando, vendo as coisas que estavam acontecendo, para ver onde é que eu me encaixava melhor ali. Mas ali eu passei uma vez, 2, 3. Na terceira vez, eu entrei e me sentei no fundo e fiquei acompanhando a conversa. A conversa gerava em torno do seguinte: quem é que estava retornando para o plano espiritual, quem estaria voltando do plano espiritual e quem viria depois desse grupo seguinte para a divulgação dos assuntos espirituais pelos caminhos das artes. Aquilo me chamou a atenção, então eu fiquei ali. No dia seguinte, ninguém falou nada comigo. No dia seguinte, eu voltei, me sentei ali novamente, e ali foi o lugar de todos os que eu fui em que eu retornei mais uma ou outra vez. E todos respeitosamente me deixaram ali. Mas um dia eles perguntaram se eu não queria me aproximar. E me aproximei e me sentei ali na mesa com eles, fiquei ali, aluno, né? Aprendendo, ouvindo com aquele povo. E dessa conversa, então eu disse, eu tenho certeza que é isso aí que eu quero fazer. E então eu desse grupo
do que estava retornando para a espiritualidade, do que iria retornar para o plano físico, eu diria para você que, se eu fosse somar matematicamente, eu faço parte do 4º grupo, entendeu? Que está aqui nesse momento. Então, ele é uma sequência. Justamente, Renato, você até respondeu antecipadamente a minha pergunta que eu ia fazer, dá licença, viu, Ney? Não, fica à vontade. Porque quando a gente vai pesquisar a carreira do Renato e vai vendo toda a participação dele como ator e como diretor teatral, você vê lá o projeto Além da Vida, você vê adaptações dos livros no teatro também, do Nosso Lar, A Vida Continua. O Renato trabalhou apresentando a obra O Pensamento do Divaldo, até mesmo na parte do humor, da Morte é uma Piada, né, Renato? 1 e 2, tudo. O que mais que eu anotei? Paulo de Tarso também, que você também levou para o teatro. Aí a minha questão, você antecipadamente até respondeu, porque e agora com essa narrativa da questão da existência anterior, ficou até mais claro para a gente, porque você acaba sendo, indiretamente, Renato, um divulgador espírita através da sua paixão pela arte, não é isso? E assim, veja só, eu tô conversando eu já fiz umas 200 lives, sei lá. Tem dia que eu faço 4, gente. Uau. Tem dia que eu faço 4, 5 lives ou entrevistas. Eu não falei esse assunto que eu estou falando, eu não falo em live. Eu estou falando aqui com vocês porque comungamos das mesmas ideias. Porque, assim, é muito difícil você ficar de frente com uma pessoa que tem tanta clareza, por exemplo, de quem é, de onde veio, o que fez, quem era, onde estava, e o que estava fazendo naquele teatro, como foi na espiritualidade, quem são as pessoas que ele reconheceu. Você precisa ter uma cabeça muito aberta para entender isso. Agora, quer dizer, como é que você chega num lugar desse? Aí a espiritualidade precisa dar a mãozinha dela, né? Ela vai encaixando. Eu já profissional, eu já tinha estreado um grande espetáculo Vivaldino, de um dos maiores autores brasileiros de teatro, que é o Milor Fernandes, com direção de um grande diretor, que é o José Renato, que era do Grupo Oficina. Eu fui convidado para fazer a minha grande estreia no espetáculo com Ari Fontoura, Só e Grande Otelo. Nossa. Eu ali, jovem, no meio. Ali nesse espetáculo eu fui visto pela atriz Tônia Carreiro. Ela me viu junto com o filho dela, o César Thierry, e disse: quando vai terminar o espetáculo de vocês? Eu disse: acho que é período tal. Disse: ô César, convida ele para fazer o espetáculo conosco. E aí eu fui convidado, fui fazer Doce Pássaro da Juventude, do Tennessee Williams, que foi um grande sucesso. Nesse espetáculo eu fui visto por uma produtora chamada Lélia Fraga, e ela me convidou então para fazer um especial na TV Globo chamado A Ordem Natural das Coisas, que me levou a fazer o seguinte: foi Marcha Fúnebre, Trem Noturno, que é o tal que eu falei para vocês off, que eu fui fazer pesquisa nas ruas da Glória, que por sua vez me levou a fazer o programa que tinha a direção de um outro diretor, que me levou à novela Sim a Moça. Tá. Nisso aí, algum colega me convidou para almoçar na casa do cantor Ivão Cury. O Ivão fazia um almoço na casa dele, aos sábados, em Cosme Velho, no bairro, e convidava a classe toda para almoçar, porque todo mundo tinha teatro à noite, música, shows. Então era um grande almoço. Quando eu cheguei para almoçar, me destinaram a uma mesa de 4 pessoas. Dessa mesa estava um ator, Felipe Caroni, acompanhado da esposa dele, e atriz, uma outra moça que era atriz, Gracinda Freire, que fez a novela Dancing Days e tantas outras. E aí, do nada, a Gracinda Freire falou assim: Caroni, Renato é jovem, é espírita, como você, fez uma conexão. Né? Se você também é espírita, não, você, Odete, Renato também está fazendo a peça tal, no teatro tal, e é espírita. E o Caroni, do nada, falou: ora, o Caroni falava um pouco parecido, meio um paulistano meio antigo, assim. Ele disse: mas veja lá, pelo amor de Deus, nós estamos nos reunindo na casa do Vanucci, vamos lá, não tem um jovem, só tem gente de idade.
Ele falava meio de idade. Só tem gente de idade lá dentro, não tem um jovem. Por que você não vem se juntar com a gente então, Prieto? Venha. E eu resolvi ir na reunião, que era numa segunda-feira, minha folga, porque o teatro era de quarta a domingo. Aí, pasmem os senhores, vejam como a espiritualidade prepara caminho. Quando a direção da leitura era do Augusto César Vanucci, presente o Carone, Lúcio Mauro e outros. Começa a leitura, naquele monte de gente, a leitura parou. Por que parou a leitura? Parou porque o ator, ninguém tinha observado que lá no fundo não estava o ator, o Carlos Augustus Strasser. Sim, sim, lembro dele. Então, aí o Augusto falou, gritou para a secretária dele, olha, eu lembro de tudo até hoje, hein? Que memória. Sinamur. Ô, Sinamur, cadê o Carlos Augusto? Ele está preso na novela. Disse, mas já faltou ontem, não veio ontem. Disse que não pode amanhã e tal. Agora vai para a leitura. Aí alguém falou assim, não, o Renato, Carone, Renato, ajuda a gente aí. Lê aí, Renato, lê aí. Aí eu pedi pelo menos 2 minutos para eu pegar uma caneta e marcar qual é o personagem dele, digamos, o 12. Então eu fui abrindo página 12. E, claro, eu fiz isso em 3 minutos. E aí eu fiz a leitura do texto. Quando acabou a leitura, que era o Além da Vida, psicografado pelo Chico Xavier e pelo Divaldo Franco. Quando acabou a leitura, o Augusto, alguém falou, mas por que você não fica com a gente? Não temos um jovem aqui dentro? O cara me falou, Vanucci, precisamos de um cara jovem. E aí eu disse, mas olha, eu estou fazendo a peça Dos Pássaros da Juventude, com a Tônia Carreiro. E aí, em seguida, ele disse assim, mas olha, nós vamos estrear dia 25. E vejam vocês, a peça da Tônia acabava dia 20. Uau! Então eu entrei no espetáculo e fiz a minha grande estreia dentro do espetáculo especificamente espírita. Espírita, puxa vida. E com pouquíssimo tempo... Desculpa, Fê. Imagina. E com pouquíssimo tempo para entrar no personagem, né? 5 dias, praticamente. Porque eu imagino que sair de um personagem... Me parece que você é muito intenso com seus personagens, né? Para você sair de um personagem e entrar em outro... Tive que ensaiar muito. Peguei os textos, levei para casa. E veja só, por que eu entrei? Porque o espetáculo... Eu não me senti, aspas, prejudicado, porque o espetáculo iria acontecer às segundas e terças-feiras no Teatro Vanucci. Não me atrapalharia naquilo que eu fosse fazer de quinta a domingo. Só que o espetáculo estreou. Primeiro dia tinha 20, segundo 30, no terceiro 100, no terceiro 500, depois virou um fenômeno de massa. Uma explosão demográfica, e aí nós fomos viajando, excursionando pelo Brasil e trabalhando muito. O Vanucci, por sua vez, me chamou generoso, me chamou para fazer uma série com ele na televisão chamado aqueles musicais, Plict Plact Zoom, Vai Lá Lá Lá, Cometa Halley, e me chamou para fazer uma série chamada Percepção, que é dentro do assunto mediunidade e espiritualidade que a TV Globo nunca colocou no ar. E nesse meio caminho que a gente foi andando, primeiro desencarnou o Augusto César Vanucci, posteriormente desencarnou o Carone, e eu ainda era o mais jovem dali. Então, tinha 2 saídas, parar o projeto ou dar continuidade. E aí entra uma história minha com o Chico Xavier. Olha, uma boa história. Queria saber contigo, porque eu trabalhei na novela Éramos 6 e trabalhei com a Avancini também no SBT. Mas o Éramos 6 do SBT, né? E eu lembro que alguns personagens sempre se colocavam na posição de entrar no personagem, assim como a Fernanda disse. Tá? Tem o Jair Rodrigues, você já viu o Jair Rodrigues entrando no personagem, quando ele ia cantar? Ele pulava. Ele pulava que nem um louco, né? E a maioria pegava o texto, né? Assim como não éramos, pegava o texto e ficava respirando. Agora a pergunta é contigo. Como que você faz para entrar no personagem? E depois eu vou querer saber aqui, você falando... alô, amigos do canal Jesus de Vivo, mas com o personagem do André Luiz. Oh, meu Deus, estou frito. Eu leio muito. Primeiro, eu leio exaustivamente o texto. Se eu tiver contato com o autor e ele me der liberdade, marco uma reunião com ele, com todas as minhas discussões e dúvidas, e vou discutir exaustivamente por quantas reuniões isso se fizerem necessário.
eu continuo lendo sempre. Toda hora eu passo aí e dou uma olhada. Eu olho aquilo com alguma coisa com memória fotográfica, entendeu? Eu olho e fico fotografando aquilo ali dentro de mim. Depois, aquilo começa a pipocar na minha cabeça. Quem é aquele cara, o que ele pensa. E que ele de repente, ele é diametralmente diferente de mim. E é mais conciso, por exemplo, no caso do André Luiz, mais fechado, mais sisudo, mais sério, mais conciso, né? Aí eu tenho que começar a ajeitar o ombro, né? Tenho que começar a buscar formas e vou ensaiando, vou experimentando e automaticamente isso vai se agregando a você, vai incorporando em você. Chega uma hora que o personagem sai, porque você já pesquisou muito, você já leu muito, você já bateu muito texto com os colegas, naturalmente isso vai surgindo dentro de você. Por exemplo, quando eu fiz o Semeador de Estrelas, sobre a vida do Divaldo Franco, que parte dele acabou virando filme, eu ensaiei exaustivamente sozinho o Poema da Gratidão, da Amélia Rodrigues. Amélia Rodrigues. Porque ele faz, para pegar aquele jeito dele, que ele faz aquela coisa grandiloquente, que sobe o tom, né? Senhor Jesus! Né? Então, o que eu fiz? Um dia eu coloquei 3 pessoas que conheciam ele de costas e disse, vou soltar aqui um CD e eu quero que vocês adivinhem quem é. E aí soltei o CD e todo mundo falou, Divaldo Franco, Divaldo Franco, Divaldo Franco. E não era Divaldo Franco, era eu. Olha. Eu falei, agora eu vou soltar o CD e vocês vão virando. E eles levaram um susto quando viram que, na verdade, era eu. O próprio Divaldo, quando me viu fazendo o Poema da Gratidão dentro do espetáculo, ele disse para mim, Renato, olhando para o palco, eu confesso a você que eu não sabia se você era eu ou se eu era você. Claro que ele não fazia nesse tom. Ele chegou para mim e falou assim, Renato, meu filho, indo para o palco. Eu não sabia se você era eu ou se eu era você. Que massa! É muito legal. É, igualzinho. E você teve uma convivência boa com o Chico também, não é verdade? Eu aprendi principalmente com o silêncio dele, com a docilidade dele. Há conversas assim particulares de coisas que nós conversamos, mas coisas simples. A simplicidade dele, a docilidade dele. Por exemplo, assim, o Divaldo é mais caliente, né? Mas assim, são comportamentos, né? Sim. Eu sou, como é diferente de mim, por exemplo, também, né? Eu sou um cara vivo, forte, resistente, tudo meu tem força, né? Eu não nada pequeno. Então a minha convivência com o Chico, nas vezes em que estive com ele, sempre foram muito cercado de docilidade, de respeito. Ele incentivava muito essa ideia do projeto, que lá no início foi muito difícil, né, gente? Foi muito difícil. Até porque, assim, muito rapidamente eu não tinha mais o aparato deles físico, né? Eles foram, acho que eu tenho a impressão que daquela conversa que eu tinha tido lá em cima, tem uma coisa que eu talvez tivesse me esquecido, que na hora que eles me encontrassem, eles iriam se mandar, entendeu? Isso eu não me lembrava, que logo em seguida um desencarnou, logo depois o outro desencarnou, e então eu tinha que tomar uma decisão, né? E aí eu conversei isso com o Chico, eu conversei sobre isso. Eu disse, Chico, é muito difícil, né? Porque assim, você não cai dentro, você foge dos padrões, né? Aqueles padrões da pessoa que faz parte de grupinho, que usa, por exemplo, dá uma puxadazinha num cigarro de maconha, que leva de presente cocaína, sei lá. Não é que todo mundo é assim, gente. Alguns grupos são assim. Enfim, não fica rindo de piada idiota, não participa de grupinhos imbecilizados. E você vai cortando possibilidades dentro da profissão, digamos assim, na situação que o planeta se encontra. Então ele não bebe, ele não chama, ele não fuma, não chama, não usa droga, não chama, não é? O Renato, ele é muito sério, não chama, sei lá. E aí ele falou assim, que ele me disse, olha, você veja como é interessante, como linka com a história que eu contei anteriormente para vocês. Ele falou, Renato, você está fazendo isso de forma voluntária. Você se ofereceu para fazer, você quis estar fazendo isso e tal, então você não tem uma obrigação, digamos assim, de dar continuidade com nada, porque
é você que está participando de forma voluntária ali, sem um compromisso acirrado. Ele disse, mas está indo tudo tão bem? Ele disse, se você quiser ouvir o meu conselho, se eu fosse você, eu não parava. Eu dava continuidade e tal. Aí eu voltei de lá decidido. Porque nessa decisão, eu tinha mais 20 que tinham que entrar. Por exemplo, eu não podia dirigir mais alguns espetáculos que eu fosse chamado e que eu não achasse, por exemplo, que tivesse dentro desse padrão. Eu não podia fazer, digamos, uma novela que tinha um personagem que fosse cair no gosto popular da forma vulgar, falando vulgarmente. E isso aconteceu. Fui chamado para fazer uma novela das 8, era um personagem bem fora do padrão, bem, sabe, sem escrúpulo. Eu não aceitei. Eu fui chamado para fazer um filme em Salvador, em Minas, eu não aceitei. Eu parei de dirigir, por exemplo, fazer roteiros para shows de cantores que eu não tivesse respeito, não fosse qualificado. Olha, veja como eu fui limitando o meu campo de trabalho profissional financeiro. E eu tomei essa decisão e tirei todo mundo da minha frente. Fui tirando aos poucos, um por um, até não ficar ninguém. É que tem algumas coisas que não agrega também, né? O Wagner de Assis também disse a mesma coisa, né? Que algumas coisas não agrega. Então já chamaram ele para fazer alguns filmes, tipo, porque ele fez o Umbral, né? Não foi isso, Marcelo, Fernando? Foi. Fazer filme de terror, né? Vou fazer um filme de terror. Quer dizer, vou perder 5 anos da minha vida fazer um filme de terror, sabe? Ou então de Android, né? Então, é basicamente isso, né? É porque, veja só, desculpa, você tem que ter uma força muito grande dentro de você. Porque, assim, as pessoas do lado de fora não têm ideia. Você é execrado o tempo todo, cara. Né? Você vira charge de jornal, as pessoas que são contrários a você, por exemplo, digamos, uma repórter veio fazer uma entrevista comigo, o principal jornal do Brasil, e a entrevista toda era uma entrevista com desdém, com certo ar de desrespeito, deboche. No meio da entrevista, eu pedi para parar a entrevista, eu disse assim, eu não sou vidente, eu disse para ela, mas eu tenho certeza que você é evangélica. Ela disse com muita honra. Ela disse, eu digo, então se comporte profissionalmente, porque você está botando a sua vida particular dentro de uma entrevista, porque o entrevistado é eminentemente espírita. E olha, eu vou ficar na cidade. Eu vou ler a matéria amanhã quando sair. Se você colocar aspas, vírgulas de qualquer coisa que deponha, eu vou voltar aqui segunda-feira. Por favor, não faça isso. Comporte-se profissionalmente, você não está conseguindo se comportar profissionalmente. Eu estou contando essa história para vocês, gente, porque, veja só, massacre foi um atrás do outro. Massacre porque, por exemplo, parece que pelo fato, por exemplo, mas ele é ator e espírita. O que uma coisa tem a ver com outra? Sim. A matéria da revista Veja, se vocês lerem, é assim, Renato Prieto, o rosto de uma maioria silenciosa. Eu vi essa manchete, essa chamada assim, certo? Renato. É a matéria de 4 páginas, uma matéria digna, limpa. Eu fiquei ali de olho na vírgula e no ponto. A matéria é fabulosa. Sim, né? sim. Renato Prieto, rosto de uma maioria brasileira silenciosa. Então, o que acontece? Foi cerceando o espaço profissional à minha volta a nível de ganho financeiro. O projeto, por sua vez, eu abro mão de 40%, 50% dele para instituições, ONGs, hospitais, asilos e bolsas, alimentos, enfim, tudo isso. Então, você tem que ter uma força muito grande dentro de você. E aí eu acho inescrupuloso quando uma pessoa diz assim, por exemplo, ele é ator, ponto. Não é? Eu sou formado numa melhor escola de teatro que temos aqui, eu sou formado em cursos com Robert Lewis, do Actors Studios, eu estudei e conheci pessoalmente o Grotowski, enfim. Eu sou obediente, eu sou estudioso, eu sou disciplinado, eu sou focado na minha profissão. Tem que respeitar o trabalho realizado ali. Entendeu? Sem dúvidas. Por exemplo, eu fazia, quando eu estava no Teatro Vanucci, com A Vida Continua, que ele citou, lá no Shopping da Gávea são 4 teatros. No Vanucci estava eu com A Vida Continua. No Teatro Clara Nunes estava o Deila Torraca com o José Wilker. No Teatro dos 4 estava a Dona Fernanda Montenegro e no Teatro das Artes estava uma outra peça. Não, o Teatro das Artes não existia, era cinema, então eram esses 3. Nós chegávamos ao mesmo tempo na garagem.
E nós conversávamos um com o outro e brincávamos. Ela dizia, aí, Renato, manda um pouco do seu público para mim, ontem não foi tão bom para mim. Cada um de nós ia conversando aí sobre a sua peça, entendeu? A peça deles falava sobre problemas de casais e família, a peça dela era sobre emoções de uma mulher dos 60 e a minha falava sobre o problema de uma relação que por trás tinha reencarnação. Tudo é teatro. É bom ou é mal feito. É isso que tem que ser visto. Mas eu acho que essa conquista eu tive, viu, gente? Hoje, Ótimo. passado um grande tempo, o público, por exemplo, ele me separa. Tipo assim, se alguém vem com alguma linha preconceituosa, o público, ele fala assim, mas não é o Renato Prieto. Ou, é do Renato Prieto? O Renato Prieto está nesse filme? A direção é do Renato Prieto, quer dizer, já adquiriu essa credibilidade, porque hoje não são mais 50 pessoas na plateia. Hoje eu já ultrapassei a casa de 6.500.000 pessoas que sentaram na plateia para assistir o espetáculo. E tem alguma peça em cartaz, embora esteja tudo parado, mas tem alguma peça que está para você queira falar? Então, uma peça que eu fiz, que fez muito sucesso, e o público vivia pedindo, que tinha uma mistura de humor, de dramaturgia, junto com música, porque eu ainda, graças a Deus, me preparei com professores, eu canto sem dificuldades, eu canto popular, enfim, eu canto. Então, eu canto 3 números no espetáculo, então o público pedia, então eu pedi para reescreverem a continuação, chama-se A Morte é uma Piada 2. É como se você entendesse, a morte, vírgula, é uma piada, uma afirmação. Então, o espetáculo é cheio de conteúdo de reflexão sobre o tema para mostrar que tudo não passa uma piada, você não morreu, a vida continua. É nesse sentido, porque a vida continua, a morte, como você aprendeu, é uma piada. E o outro espetáculo, que é o Encontros Impossíveis, que é um texto do Rodrigo Fonseca com direção do Gustavo Gelmin, e comigo no palco está o Victor Meirelles, e que foi um sucesso absurdo aqui no Brasil, em São Paulo, no Jaraguá, no Rio, no Teatro Fernanda Montenegro, e que foi o espetáculo que eu fui fazer em Orlando, que eu fiz em Nova York, que eu fiz ali na Broadway, no X Center Theatre. Esse espetáculo, Encontros Impossíveis, ele é arrojado, cara, porque eu faço um personagem, aconteceu alguma coisa, tudo dentro do conteúdo espírita, né? Então, para vocês terem uma ideia, quando o espetáculo começa, ele já está desencarnado sem saber desde o início, é como se o espetáculo mostrasse as horas anteriores ao seu desencarne e depois volta para o momento do desencarne. Nesse período, como ele era um jornalista, ele contracena virtualmente com Freud, Mahatma Gandhi, Martin Luther King, Madre Teresa de Calcutá, Judy Garland, Carmen Miranda, Marilyn Monroe, Chico Xavier. Chico Xavier. Incrível. Ele contracena virtualmente. Eles entram nas telas aqui atrás, dublados por exemplo, para vocês terem uma ideia, as vozes foram escolhidas compatíveis aos personagens. Exemplo, o Chico Xavier, quem dublou ele para mim foi o Nelson Xavier, que fez o Chico Xavier no cinema. Uhum. Então o público vê as vozes muito próximas dos personagens. Já identifica, né? E aí você vai contando a história. E para uma entrada rápida 2 vezes do Frank Sinatra, e em um momento eu faço com ele, vocês falam inglês, vão entender por quê, eu faço com ele um dueto de My Way. Olha só que bacana. Aí a plateia cai no chão, chora, grita, berra, é uma emoção absurda. As 2 peças pararam, as agendas foram transferidas ou canceladas, e eu estou envolvido com mais uns 6 ou 8 projetos, por exemplo, entendeu? Por exemplo, essa coisa do livro da Bienal, que está parado, um documentário que eu estou envolvido também, tudo no conteúdo espírita, gente. Ótimo. Um documentário também, um longa-metragem, uma adaptação estou acompanhando a adaptação do Encontros Impossíveis para o cinema, e um projeto que eu quero fazer sobre o Chico Xavier, enfim, tudo está ali estacionado. Quando você vai para o streaming? Netflix ou da Apple? Quando eu fiz a temporada na Broadway, no 3º dia de apresentação,
Eu criei uma coisa, gente, assim, eu falo eu criei, porque eu não me lembro se alguém fez antes de mim, eu não me lembro. Eu achava muito injusto o público chegar no teatro, pagar o ingresso e ir embora. Então, o que eu comecei a fazer? Eu comecei a dar um jeito de sair da plateia, quando o espetáculo acaba, quando não dá tempo, eu saio pelo meio da plateia. Quando dá tempo, eu vou pela parte de trás. Então, a ideia é, quando abrir a porta para as pessoas irem embora, elas vão de cara comigo ali na saída. Olha, que De cara. bacana. Então, aí todos podem falar comigo, podem abraçar, conversar, fazer fotos. Isso demora 1h30 em média, ali. E eu notei no terceiro dia a presença. Eu perguntei à produtora americana, impressão minha, esse moço já não é a primeira vez que ele está aqui no teatro. Ele falou, não, é o terceiro dia que ele volta. Sabe quem ele é? Eu falei, não sei quem ele é. Bom, simplesmente ele era o maior nome, digamos, se for o reitor, o presidente da Juilliard School, que é a maior escola de artes cênicas que nós temos no mundo, que fica em Nova York. E ele vai no camarim falar com você. E aí ele veio falar comigo, estou respondendo a pergunta dela. Ele veio falar comigo e disse assim, você tem que levar isso para os canais de televisão a cabo, né? Netflix, e HBO, Amazon. Ele disse, eu estou apaixonado porque vocês atores brasileiros, vocês têm uma força, né, que invade a gente e tal. O que você precisa? E aí eu disse para ele o que eu precisava, ele me abriu todas as portas em Nova York, eu assisti tudo que eu quis e me franqueou eu entrar e sair quantas vezes eu quisesse da Juilliard School. Ah, que legal. Inclusive a minha equipe. Então eu voltei para o Brasil, eu disse para ele, ok, desde que o autor seja brasileiro e tenha conhecimento do tema espírita. Então aí foi escolhida essa pessoa, que é o Caio Barreto Brizzo, que é um dos mais importantes jornalistas que nós temos, jovem, inteligente e preparado. Então, sim, ele já escreveu uma série que vai se chamar, em inglês, Além da Vida, Beyond Life, é isso? Uhum. Yes. Yes. Sim. Isso. Yeah. E, a princípio, é esse título, Além da Vida, em inglês. Ele escreveu o primeiro episódio e briefou o 2 até o 10. Então, agora está na época de distribuição, e para que os managers levem para as empresas e mostrem e convençam. E é um protagonista fabuloso para eu fazer um personagem magnífico, diferente de tudo, porque assim toda a série acontece hoje, em 2020, é muito contemporâneo. Mas as negociações pararam por causa da pandemia. Então, sim, esse é um dos projetos que eu não falei, que também estão no meio do estudo também. Bacana. Que ótimo. Vamos lá, Marcelo, com você. Não é nenhuma pergunta que eu ia fazer para o Renato. Eu achei assim importante vamos chamar de um testemunho que o Renato deu da própria situação dele como profissional com princípios, né? Eu acho que serve para todos os nossos amigos que estiverem nos ouvindo, Ney, e as pessoas envolvidas nas mais diferentes atividades profissionais e que também às vezes enfrentam situações complicadas por conta de ter valores, de ter ética, de ter princípios, né? Então achei o testemunho do Renato importante para todos os nossos amigos aí também. Eu acho que principalmente as pessoas precisam compreender que não caiam nessa esparrela que ser honesto, íntegro, querer fazer direito, que você não vai chegar lá. Isso é mentira. Todo mundo chega que tem que chegar, vai chegar lá. Entendeu? Então é só uma questão de princípios. Nessa encarnação, digamos que eu não fosse espírita, eu vou dizer no ponto de vista normal, entendeu? Então eu não vou comprar casa, mansões de praia, aviões, helicópteros. Para quê? Vai ficar tudo aqui? Eu vou desencarnar mesmo, entendeu? Então, assim, eu diria para você que nunca faltou o necessário. A sensação que eu tenho é que os deuses das artes dizem, se você me promete fidelidade, eu prometo fidelidade a você, vou cuidar de você. Vamos viver na simplicidade e vamos caminhar junto. Porque, na verdade, a gente não leva nada daqui, entendeu? Mas eu fui fazendo caminhos e fui progredindo e fazendo conquistas em todas as áreas artísticas, como diretor, como roteiro de shows, de programas de shows que eu dirigi muito projeto Pichininha aqui no Brasil, de música, e espetáculos que eu dirigi em São Paulo, no Rio. Então, assim, agora você tem que ter uma força muito grande para você suportar o fato de que uma pessoa pode olhar você meio assim, entendeu? De talvez não dar para você a oportunidade que deveria dar, mas se a oportunidade for sua, ele não vai conseguir tirar de você. Sabemos que no nosso lar houve bastante croma, né? E teve muita dificuldade na parte técnica, assim, como foi?
Eu tinha uma certa dificuldade, porque eu estou acostumado a representar com gente, né? Alguém, algo, alguma coisa. Uhum. Mas o Wagner de Assis, que vocês entrevistaram, sempre foi muito dócil comigo e sempre me explicou muito exaustivamente a coisa, digamos, nos bastidores. Ele ia para os ensaios e ele me explicava, ele me ensaiava, ele me explicava o que estava acontecendo, que eu não estava vendo, o que era. Então, eu também, usando essa compreensão, eu fui me adequando, entendeu? Mas eu acho que, como todo mundo, você só sabe o que você aprendeu, mas um dia você não sabia, não é? Eu já conhecia o croma de televisão e tal, mas eu fui aprendendo, porque eu sou disciplinado, sou um bom observador, eu vendo os outros colegas gravarem e tal, mas é muito solitário, eu acho solitário. Independente de problemas técnicos, eu acho uma gravação É solitária. verdade. Inclusive, ele comentou, inclusive, que numa cena do Umbral, você estava tremendo, né? E ele foi até você. Ele mesmo contou isso na entrevista. Ele foi até você e perguntou para você, Renato, você está bem? Aí você falou, eu tô nervoso, né? Aí ele falou assim, eu também. Você vê? Era o primeiro dia de gravação, era a primeira cena. E o local era muito frio, 5, 10 graus. E eu estava nervoso. Porque aquela cena, por exemplo, assim, veja só, aqueles milhões todos ali investidos estavam todos nas minhas costas. E ele corajosamente estava investindo aquilo nas minhas costas. O Wagner foi danado, ele bancou mesmo, entendeu? É renatopreto.com.br. Entendeu? Não é? Eu vou ter essa gratidão sempre por ele. Então, assim, todos nós estávamos nervosos, porque todos nós queríamos acertar. Então, eu tenho muita gratidão por ele, por Luiz Augusto de Queiroz, por Elizabeth Marinho, por Iafa Brits, pelo Wagner de Assis, pela camareira, pelos camareiros, pelos técnicos, montadores, pelos figurinistas, enfim, pela Lia Ren. Eu estou muito grato a todos eles. Todos exerceram comigo a sua paciência e se fizeram alguma coisa, não foi feita na minha frente, eu não enxerguei, então se eu não sei, pouco me importa, entendeu? Mas ao meu lado sempre foram muito generosos comigo de me ajudarem, me mostrar, facilitar meu trabalho, por exemplo, entendeu? Você imagina você conseguir, por exemplo, depois de gravar cenas do Umbral, ter que tirar toda aquela roupa, lavar tudo, tirar a barba, ficar arrumado, limpo, cheiroso, e sair correndo como se fosse eu estivesse voltando para o Umbral na cena que acontece no final do filme, eu tinha que gravar naquela hora, e ainda tinha que chorar às 4 horas da manhã, eu estava no estúdio desde 5 horas da tarde do dia anterior. E deu um problema, eu tinha 15 minutos para não errar, porque os geradores iam desligar a eletricidade, entendeu? Então não podia errar. Então o que eu fazia? Eu corria até a pedra, segurava e arfava, respirava, voltava correndo, entendeu? Gravava, voltava. Então eu fiz aquilo 2, 3, 4, 5 vezes para poder valer uma ou outra, que é quando ele volta e o umbral se abre na dele e tal. Aquela cena é emblemática, né? Aí, claro, as máquinas todas desligaram, entendeu? Acabou a eletricidade, com a graça de Deus estava gravado. Aquilo causa algumas coisas em você. Mas eu fiz terapia o tempo todo. Ainda faço com o Dr. Carlos Eduardo Goulart de Brito, entendeu? Sem terapeuta não tem como viver, cara. E a gente sempre fala a respeito do personagem, você também inclusive falou a respeito disso, de incorporar o personagem, né? E a gente não pode deixar de falar a respeito disso. Como é que foi incorporar André Luiz? Nossa, deixa eu só emendar uma pergunta, Renato. Eu acho que você já deve ter ouvido isso milhões de vezes, mas as pessoas devem te parar na rua e falar assim, hoje em dia é difícil ler André Luiz e não imaginar você ou não ouvir sua voz. Então já vou aproveitar, já vou emendar uma coisa, já vou fazer uma coisa aqui. Seguinte. Vixe, emendou tudo, coitado. Não, agora eu vou emendar. Desculpa, mas André Luiz, André Luiz, ó. Renato, André Luiz, André, você já esteve no Umbral, eu tenho medo danado. Como que é Umbral? Olha, se é aquilo, passou rápido, não tem nem tempo de pensar, companheiro, porque era tanta gente em volta, vem, maquia, sai correndo, porque eu ficava lá embaixo, sozinho no meio daquele buraco, tem o Maracanã. Foi feito em estúdio, né? Foi feito em estúdio. Não. Uma cena foi gravada no estúdio porque era uma correção.
Mas aquilo tudo foi gravado num cenário em Não, loco. a do Umbral, cheio de fog? É claro, as cenas do Umbral toda numa pedreira em Jacarepaguá. É tudo ao vivo, 3 horas da manhã, 2 horas da manhã, um frio danado. E eu era colocado lá no meio sozinho. Então, assim, é tanta luz, é tanta gente, a gente que fala, volta, câmera desce, corre, vai lá, corrige, o cabelo tá fora do lugar, tira a maquiagem, que você não tem nem tempo de pensar. Então, se for isso aí, por exemplo, o Umbral é ótimo, que não dá tempo de pensar, entendeu? Né? Se fosse tipo assim, assim, já foi, passou, entendeu? Mas aquelas cenas, elas não foram fáceis para mim. Mas volto a dizer, a equipe muito generosa, o Wagner de Assis muito generoso. Te deixou mais seguro. E eu diria para você o seguinte, no estágio em que nós estamos hoje, eu não consigo ver a gente fazendo, nem passando por lá, a não ser que seja para fazer visita a algum amigo e ajudar a tirar alguém de lá. Eu não vejo a gente por lá, gente. Eu acho que a gente já deu alguns passos adiante para esse umbral tão claro que é mostrado há 70, 80 anos atrás, entendeu? 90, sei lá. Entendeu? Eu acho que a gente tem que se preocupar em o que é que eu estou fazendo com a minha vida para poder passar direto dormindo, entendeu? Eu acho que a gente passa assim, não vai fazer parte da nossa história, não. Espero que a gente possa ir para lá para socorrer, ajudar e estender a mão. Que assim seja. É verdade. Não é? E Renato... A Fernanda tem uma pergunta interessante aí sobre a questão do pessoal ler os livros e sempre se identificar com o Renato falando e atuando e agindo no livro. O que você acha disso, Renato? Então, é verdade. Acontece assim. O tempo todo as pessoas me encontram, falam isso, que não conseguem ler o livro sem que a minha imagem esteja na frente dela. E acontece também coisas engraçadas. Por exemplo, eu me lembro uma vez do cruzamento de 2 ruas, passou um ônibus que cabia 20 pessoas, tinha umas 80, num calor do Rio de Janeiro de 150 graus à sombra. Para exagerar, uma mulher abriu a janela do vidro do ônibus e gritou: Renato Prieto. Eu falei: André Luiz. Eu fiz assim. Ela falou: nosso lar. Eu fiz assim para ela. Ela falou: meu filho, o umbral é isto aqui. Muito bom. É isso aí mesmo. Uma outra vez eu entrei no avião, a primeira passageira do meu lado direito, quando eu passei, ela botou a mão na boca e deu uma gargalhada, uma risadinha. E aí ela olhou para mim. Eu falei: é comigo? Ela disse assim, me chamou, eu falei: o que foi? Ela falou: eu tenho pavor de avião. Eu falei: sim, mas o que tem a ver isso? Ela assim: é que você agora entrou no avião, eu tenho certeza que ele não vai cair. Imagina que vai matar o protagonista do avião. E se ele cair comigo e a senhora? Eu, não, agora eu tenho certeza. Você está dentro do avião, ele não vai cair. Se não cair com o Chico, não vai cair com você. E acontecem muitas coisas engraçadas e acontecem coisas assim. Mas veja só também, eu estabeleço um certo limite. Até onde você pode ir com educação, entendeu? Claro. Porque, por exemplo, tem que ver até que momento você não está criando dentro de você uma fantasia para você não esperar de mim aquilo que eu não posso te dar. Quem tem que dar é ele. Ele é ele. Aliás, quando chegar na espiritualidade, eu vou ter 30 anos aí, pelo menos, para cobrar do André Luiz pessoalmente, que ele tem que me devolver em bônus hora. Pelas coisas que eu tive que responder por ele. No bom sentido. Mas o afeto eu recebo, o carinho, a atenção, muito bem. Mas se eu vejo que vaza para um fanatismo religioso espírita, porque tem muito espiritólico, né, gente? Caiu na pessoa que é espiritólica, eu procuro tomar certa cautela e não dou corda para aquela fantasia, digamos, espiritólica. Mas fora disso, sou muito grato e deixo a pessoa pensar, ela está passando por mim por 1 minuto, para que eu vou ficar agora me explicando com ela e tal? E aí, volta e meia, tem alguém que, por exemplo, fala e anda 2 passos assim, mas eu sei que você é o Renato Prieto, tá? Que legal. Bacana. Renato, eu queria te propor uma pergunta assim. Eu acho que uma das cenas, a gente agora entrou bem no universo do Nosso Lar, uma das cenas que você até já narrou, mais emblemáticas assim do filme, é este momento que o André Luiz tem que tomar uma decisão, né? Se ele queria uma vida nova, a vida do cidadão de Nosso Lar, ou se ele queria voltar para aquele umbral que fica de trás daquele momento do filme, né? Aquela decisão de ajudar o novo companheiro da esposa, né? Eu acho que é uma cena
assim, muito forte, muito marcante para as pessoas. Renato, você acha, nesse nosso século XXI, tecnológico, com pandemia, que as pessoas estão escolhendo o lado bom, estão escolhendo o lado correto, ou as pessoas estão escolhendo muito ainda o lado do umbral? Eu tenho a sensação dentro de mim que quando tudo isso passar, todos nós, cada um no estágio em que estiver, terá dado um dedo à frente, um passo à frente. Porque eu me lembro que uma vez eu falei para um amigo meu espiritual, que é um amigo que eu, consequentemente, acabei me interligando com ele via Noêmia, que também tem uma relação comigo, e eu disse assim para ele, o nome dele é Raisha, H-A-I-S-H-A, Raisha. Ele é indiano. Eu falei, que absurdo, Raisha, eu estou ajudando o fulano há 10 anos e ele não deu um passo na frente. Ele falou, porque você é cego, ele disse. Porque nós daqui vemos que ele andou um dedo. E olha, foi um aplauso aqui na espiritualidade quando ele andou esse dedo, porque a gente achava que nem esse dedo ele fosse andar, ele andou esse um dedo. Então, às vezes, a gente não enxerga que é uma pessoa. Então, eu acho que quando passar tudo isso, nem que seja um dedo, cada um de nós será dado um passo adiante. Se as pessoas estão aprendendo com tudo isso, eu tenho as minhas dúvidas, meu companheiro. Eu tenho as minhas dúvidas. Porque se você pegar, por exemplo, uma live conceitual em que, por exemplo, fosse conversar, digamos, Divaldo Franco, eu, Haroldo Dutra Dias, por exemplo, simultaneamente, talvez a gente tenha ali, digamos, 2.000 pessoas nos acompanhando. Mas se você fizer, por exemplo, essa live, digamos, com 2 Star System, com 2 pessoas, por exemplo, que estão ali, que eu chamo de bunda lelê, não é? Aí vão ter, digamos, 25.000 pessoas. Então, eu quero crer que algumas pessoas estão dando um passo adiante, tímido, outras um pouco maior, e outras, entendeu? Tão confortáveis ali e talvez não vão perder essa oportunidade de dar esse passo adiante e vão ser transferidos para outros planetas, não poderão retornar para cá. E olho com muita tristeza também quando eu vejo o seguinte, que vocês devem se lembrar que, por exemplo, o maior número de mortos no Titanic aconteceu porque eles não colocaram o número de barcos necessários lá dentro no caso de um acidente. Porque eles queriam manter a área VIP um pouco maior para o conforto da turma da classe A. E deu no que deu. Então, a sensação que eu tenho é essa. Eu paguei, por exemplo, eu tinha lá R$300 que foi descontado no meu boleto, e eu perguntei o que é. Me disseram que aquilo era um imposto, para no caso de eu precisar de saúde, alimento ou de remédio. E eu falei, não, eu não vou precisar, mas por favor, mantenha o desconto, porque vai ajudar a quem não pode descontar. E passado 20 anos, eu descobri, por exemplo, que eu paguei R$70 mil, $50 mil, $10, $20 mil. E aí eu precisei da marca. E aí eu cheguei lá, eu descobri, por exemplo, que ao invés de comprarem as 500 macas, eles torraram o dinheiro de 400, entendeu? E só botaram 100. Então, na hora que precisou das 500, as 400 não estavam lá, mas que nós já tínhamos pagos por ela, para a saúde. Então, eles não fizeram o dever de casa. E porque não fizeram o dever de casa, nós estamos sendo obrigados a fazer o dever de casa que eles não fizeram, você entendeu? Mas quero deixar claro para as pessoas que cada um deve seguir a sua intuição, aquilo que o seu coração manda, mas eu aprendi que a lei é uma só, causa, efeito, ação, reação, lei de retorno. Se eu não semeei vento, não colherei tempestade. Como diz o meu amigo Raisha, se o seu CPF não está lá, você não pagará a conta. Então, eu não vou me cercear de fazer ginástica, com toda a responsabilidade, caminhar, me exercitar, porque senão daqui a 2 meses eu vou sair, o meu corpo foi tão protegido, tão vigiado, tão dentro do mesmo espaço, que eu vou ter um impacto lá fora. Então, eu estou me expondo com toda a responsabilidade em áreas para respirar, pegar sol, e eu espero, sim, que, na verdade, com tudo isso, eu diria para você que eu gostaria que os dirigentes, olha que responsabilidade, gente, você entregar, olha, imaginou se fosse um de vocês ou eu,
entregar na mão de nós, de cada um de nós, ó, você agora vai comandar uma nação. Olha como é grande isso, comandar uma nação. E aí a pessoa sozinha, o grupo em torno dela, o grupo político que vai em todas as câmaras, fazendo negociatas, desrespeito, desumanizações, está na hora desse povo se retirar do planeta, né, meus irmãos? Esse povo não pode continuar mais aqui. Esse povo tem que ser retirado dos cargos que ocupam. Eles não estão cumprindo a palavra que deram, de que eles irão colaborar naquela região em que eles estão para facilitar a vida dos menos favorecidos. Maravilhosa conversa, né, Fernanda? Marcelo? Foi incrível, Renato. Muito obrigada pela sua presença. A gente amou o papo. Você é uma pessoa que eu já era fã só de ver o seu trabalho. Agora eu sou super mega fã de conhecer a pessoa do Renato. Muito obrigada, viu? Da mesma forma, Renato, muito agradecido. Foi um prazer muito grande conhecê-lo, ouvir as suas experiências de vida aí que acabaram valendo, né, para todos nós. A gente pensava em entrevistar o intérprete de André Luiz, a gente entrevistou uma pessoa rica de experiências e que a gente ficou muito feliz. Deus lhe pague por tudo. Muito obrigado, realmente. Quero agora pedir o seu recado. Obrigado a todos vocês, foi um prazer, um carinho ouvir vocês, trocar essas ideias e continuem assim, fazendo um trabalho que pode chegar na casa de tanta gente e apoiando as ideias, divulgando essa doutrina tão consoladora, tão bonita, e contribuam sempre para a divulgação das artes, porque, segundo os espíritos, sairemos das condições de provas e expiações para a regeneração pelos caminhos das artes. Apoiem as artes, ela precisa de vocês. Obrigado. Agora você não vai fugir daquilo que eu te falei, né? Você não vai fugir. Oh, meu Deus, vamos lá. Jesus redivivo, né? Isso, agora você vai falar pra gente. Tudo isso aqui tá valendo. Eu vou cortar a câmera agora para você aqui. Eu vou pedir para você. Primeiro a uma e depois a outra, tá bom? Isso, agora você vai falar como Renato Prieto, agradecendo o nosso canal Jesus Redivivo. Vamos lá, é com você. Então, meus amigos, olha só, o canal é Jesus Redivivo. Acompanhe as lives, as entrevistas, as palestras, os filmes, todo o trabalho que esse pessoal faz. Acompanha, divulga, repassa. Jesus Redivivo. Esse é o canal. Ótimo. Oh, meu Deus, agora vamos lá, vamos arrumar a roupa, não é? Vamos ajeitar aqui. Agora encarna André Luiz. Eu aqui da espiritualidade também acompanho o canal Jesus Redivivo. Você que está encarnado, faça a sua parte. Divulga o canal, veja os filmes, as palestras. Proteja o canal Jesus Redivivo. E você vai ver que a sua vida vai melhorar, tanto quanto a minha, quando eu abandonei o umbral. Muito bom. Perfeito! Perfeito. Muito obrigado. Mais uma vez, muito obrigado, obrigado. Renato. Então, todos. Imagina. Beijo Muito obrigado, muito obrigado. Beijo, e conte com a gente sempre, tá? E todos os dados para você que está em casa aí, ó, todos os dados estão aqui no nosso canal, ok? Então, você quiser as redes sociais do Renato Prieto, aqui está. Veja aqui na descrição do nosso canal. Siga a gente, dê um like, gostou do vídeo? Dê um like. Obrigado. Obrigado, Renato.